e eu quero trazer para nós uma palavra que já é muito conhecida no meio do povo do Senhor, mas que sempre ela fala ao nosso coração. Ela se encontra em Marcos 5, a partir do verso 25. Aleluia. Vou apagar aqui essa luz para não deixar para mim. Amém? Vamos ler. Que diz assim na minha versão. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que ela tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de um homem chamado Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou a sua capa. Pois pensou assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou a minha capa? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta o que foi isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se nos pés de Jesus, tremendo de medo, e contou tudo o que havia lhe acontecido. E Jesus lhe disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, porque você está livre deste sofrimento. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, através da sua santa palavra, em nome de Jesus. E eu estava meditando, queridos, nessa palavra hoje. Na verdade, faz dias que eu medito nela, onde nós podemos observar que durante esse período, durante esse tempo, nós estamos vivenciando muitas enfermidades, muita coisa que tem realmente nos tirado, muitas vezes, dessa esperança de que se apenas nós tocarmos, se apenas nós buscarmos, se apenas nós estivermos ligadas no Senhor, vamos ser saradas, vamos ser curadas. E eu me pus a perguntar e a pensar, mas Deus continua o mesmo? Deus continua fazendo seus prodígios e maravilhas? Deus continua operando seus milagres? Sim, continua, porque Deus é o mesmo. Mas muitas vezes somos nós que temos mudado, porque quando a gente olha, talvez eu não, talvez nós que estamos aqui na live não, porque para a glória de Deus estamos na busca, estamos na perseverança, estamos na constância, mas quando nós observamos algumas pessoas que vivem ao nosso redor, tipo alguns dos nossos irmãos, nós vemos uma fé muito debilitada, nós vemos uma carência muito grande da parte dessa busca, de buscar ao Senhor, muito desesperadora, porque até que buscam, mas não tem aquela constância. E a gente, quando é buscada, quando a gente é mencionada, quando a gente até mesmo é chamada para que nós possamos ouvir alguns, nós começamos a meditar, porque muitas vezes, não sei se acontece com os queridos que estão aqui, né? Mas muitas das vezes nós meditamos e vamos repassar aquilo que meditamos, porque primeiro vem para nós, e nós encontramos tão pouca fé, nós encontramos um povo tão desacreditado ainda nos milagres que o Senhor tem por fazer nesses tempos presentes. E eu comecei a meditar nessa palavra, comecei a meditar nesta mulher, comecei a meditar em tudo aquilo que Deus já fez na minha vida, né? E de outros e de vários testemunhos. E eu lembrando do que
era como se vivia essas mulheres antigamente. Porque essas mulheres, elas não tinham oportunidade, essas mulheres, elas eram desprezadas, essas mulheres, elas não tinham direito, essas mulheres só serviam, geralmente, ou para gerar, ou para ser tão somente obedientes àqueles a qual elas estavam ali vivendo, ou seja, os maridos, os seus patrões, os seus pais. A vida da mulher, nesse contexto aqui, quando a gente vai buscar, a gente observa que era tão somente para isso. Era como se elas estivessem ali tão somente para fazer aquilo que eles quisessem. Eles não davam direito a essas mulheres a nada. E a gente observa, quando a gente vai ver a história das mulheres da Bíblia, a maioria delas, nós podemos constatar isso. E eu fiquei imaginando, se era assim, quando essas mulheres, quando se tratava do sexo feminino, era dessa forma, imagine uma mulher leprosa, imagine uma mulher com fluxo de sangue, porque nem nome essa mulher tinha. Essa mulher é dominada por esta doença, por esta enfermidade, porque a gente pode dizer que era uma doença, era um mal. A própria Bíblia vai dizer que Deus diz no final da história que Deus abençoa ela, dizendo que ela vai em paz e que ela seja livrada daquele mal. Então, era um mal que aquela mulher tinha sido acometida. E aos nossos olhos, e a própria palavra vai nos dizer que foram 12 anos de busca, 12 anos buscando por cura, 12 anos buscando por libertação, louvado seja Deus, mas em nenhum dos momentos, em nenhuma das ocasiões, em nenhum dos lugares essa mulher achou a cura. Essa mulher só veio encontrar a cura quando ela se encontrou com Jesus, quando ela se posicionou em Jesus, quando ela foi ao lugar certo. E trazendo para nós hoje, eu pergunto, como eu fiz essa pergunta para mim, vamos a tantos lugares onde encontramos Jesus, onde a presença de Jesus vai estar ali, mas muitos ainda estão na deficiência de não ouvir Jesus, de não se levantar para Jesus, de não querer tocar em Jesus, de não buscar Jesus. Aí, às vezes, a gente pergunta para essas pessoas, né? E às vezes até mesmo nós indagamos, mas o que estamos fazendo no recinto? O que estamos fazendo no lugar? O que estamos fazendo ali quando a presença está e a gente não se deleita nessa presença? A gente não busca essa presença, a gente não se levanta para tocar nessa presença. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se eu fosse intitular essa ministração, essa reflexão, eu diria que, como eu coloquei aqui quando eu estava estudando, o mover de Deus entra em ação quando nós nos posicionamos, quando nós o buscamos, quando nós estamos freneticamente, desesperadamente, como diz aquele hino, buscando ao Senhor em todo o tempo, fora de templo e dentro dos templos. E é muito louvável a mim, a você e a outros que mesmo passando por algumas dificuldades, por algumas adversidades, por algumas aflições, mas mesmo assim estamos ali, estamos na perseverança, estamos na busca, porque nós não buscamos o homem, nós buscamos aquele que fez e que faz e continuará fazendo sobre a mim e sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Porque quando a gente olha e observa que ele vai nos dizer que apenas um toque, apenas se eu tocar na orla, no vestido, na vestimenta, em algumas versões vai nos dizer, eu serei curada. Queridos, e é uma coisa maravilhosa, é saber que nós vamos a um recinto, é que nós vamos a um lugar, é que nós vamos a uma circunstância, é que nós vamos a um povoado e nós sabemos que vamos o encontrar. Aleluia, porque essa mulher, ela só ouviu de falar, ela só ouvia falar que Jesus estava passando por ali, curou, passando por ali, levantou, passando por ali, salvou, passando por ali, restaurou. E que coisa linda, eu fico imaginando, mesmo dessa forma que essa mulher estava, mesmo doente da forma que essa mulher estava, mesmo se sentindo tão rejeitada como essa mulher era rejeitada, mas mesmo assim ela ouviu falar de Jesus e ela buscou aquele que trazia a cura para ela.
Quando a gente vai olhar aqui em Levítico, capítulo 15, 25, vai dizer assim: a mulher que tiver hemorragia ou a que continuar menstruada, além do tempo normal, ficará impura como durante toda a sua menstruação. Qualquer coisa que ela tocar, qualquer cama que ela deitar, ou qualquer objeto que ela pegar, esse ficará impuro. Queridos, eu fico imaginando tudo que essa mulher se direcionava, ela ficar aquele lugar, aquele objeto, aquele momento onde ela se chegava, onde ela se fazia presente, e as pessoas poderiam olhar para ela e dizer: lá vem. Eu fico imaginando essa cena de imaginar de que alguém chega num ambiente e está passando por alguma aflição, por alguma enfermidade, e muitos olham e dizem: lá vem. E era dessa forma, porque eu e você, quando somos acometidos por uma enfermidade, hoje, louvado seja Deus que nós podemos entrar nos ambientes. Louvado seja Deus que nós podemos entrar na nossa igreja, na nossa congregação, no meio de um povoado, alguém que possa orar por nós, mas nessa época aqui vai nos dizer que essa mulher, ela se tornou leprosa. Diga aí, uma mulher rejeitada, uma mulher que ninguém queria saber dela, uma mulher que quando chegava atraía olhares, não olhares bons, olhares maus. É bem verdade que ainda existe isso ainda no meio de nós, mas é bem verdade que muitos se compadecem, muitos têm misericórdia. E o que me chama a atenção é que o nosso Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso médico por excelência, ele não vai olhar essas coisas, ele não olhará essas coisas, ele não olhou para isso, mas sim para o íntimo daquela mulher. Isso mostra tanto que a palavra vai nos dizer que quando ela chegou no ambiente, aleluia, louvado seja Deus, alguém já abriu o caminho para ela ir. Ela já ouviu falar de Jesus. Quando ela chega na multidão, ela já percebe que alguém abriu o caminho para ela passar. E ali ela não consegue ver, mas ela consegue, através do ato dela, de se arrastar, porque a Bíblia vai dizer que ela se arrastou, ela se deitou, para que debaixo, aleluia, louvado seja Deus, ela pudesse observar. E dali, aquele momento, acredito eu fico conjecturando, naquele momento abriu-se uma visão para aquela mulher, para que ela pudesse ver os pés de Jesus. E ali ela poder contemplar e dizer: se eu apenas tocar, eu serei sarada, eu serei curada. E ela se arrasta, e ela vai até aquele homem, porque naquele momento ele estava 100% homem, era 100% Deus, mas ele estava ali 100% homem, e ela toca. Aleluia, louvado seja Deus. E ela toca, e dali ele consegue, porque ele é Deus, louvado seja o Senhor, sentir que saiu algo diferente daquela mulher. É interessante que muitos ministrantes dizem que algo lindo saiu de Jesus. É verdade, saiu poder. É verdade, saiu virtude, porque curou aquela mulher. Queridos, mas quando a gente observa essa palavra, que a gente olha para esse ato dessa mulher, Jesus conseguiu sentir que aquela mulher tocou. Assim como eu e você, quando muitas vezes estamos passando por algo que ninguém consegue nos ajudar, que ninguém consegue fazer por nós, mas através do nosso clamor, da nossa oração, da nossa entrada no nosso quarto, como a própria palavra diz, que nós, quando o chamamos, oramos dentro do nosso quarto, com a porta fechada, ele lá dos altos céus nos ouve e vem em socorro de nós. E eu fico imaginando o que não saiu daquela mulher quando Jesus se virou. Ei, Jesus ainda se vira para mim e você. Jesus ainda escuta eu e você. Jesus ainda olha para mim e para você. Jesus ainda sente o que sai de mim e de você quando nós estamos clamando a Ele. E a palavra vai nos dizer que aquela mulher, quando toca, Jesus olha e pergunta quem me tocou. Mas, querido, naquele momento, muitos do que estavam com Jesus disseram assim: não te importa, mestre, a multidão é grande, é muita gente, qualquer um bate, qualquer um esbarra, qualquer um toca. Ah, queridos, muitos fazem isso conosco hoje. Mas para que tanta busca? Mas para que tanta ida? Mas para que tanto isso? Mas para que tanto aquilo? Jesus não já sabe de todas as coisas? Sabe. Jesus sabe de tudo. Jesus sabe de todas as coisas, de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é bem verdade que quando nós adentramos no nosso recinto, aleluia, do nosso quarto, quando fechamos a porta,
Oh, glória! Nós podemos perceber que tanto de nós para ele, como dele para nós, algo espiritual acontece. Algo que ele derrama sobre a minha vida e sobre a tua vida, mas algo que eu transfiro para ele. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o Senhor me dá esse tema. O mover de Deus entra em ação quando nós nos posicionamos. Eu não sei como você está se posicionando nessa noite. Eu não sei como você se posiciona quando você lê essa palavra. Se é de busca, se é de medo, se você se humilha, se você se arrasta, se você fica de pé, se você entra dentro do seu quarto, se você clama, se você chora, se você se desespera. Eu não sei. Mas a palavra de hoje é: tenha atitude perante o Mestre. Se levante, mesmo que se arrastando, se levante mesmo que de joelho, se levante mesmo com a cara no pó, se levante, não sei de que forma, mas não deixe de buscar aquele que fez, faz e fará muito mais além do que nós temos pedido ou do que nós temos pensado. Essa mulher, ela já foi decidida, porque ela ouviu falar. E quantas vezes a gente fala de Jesus? Quantas vezes a gente não diz, não ministra, não prega, não leva a palavra, não faz uma oração, não ministra um louvor, chama para a igreja, aleluia, mas nada adianta. Mas isso não deve nos entristecer. Nós fazemos aquilo que é proposto a nós fazer, pregar o evangelho a toda criatura, em tempo e fora de tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E cabe à pessoa tomar a decisão. Porque o que é cabível a mim e a você, fazemos. O que é o Espírito Santo, ele faz, aleluia, na sua soberania, que é de convencer o homem do seu delito, do seu pecado, aleluia, e fazer com que ele se renda aos pés de Jesus. Mas cabe a cada um que ouve esse evangelho, que ouve a palavra do Senhor, tomar a sua decisão. E naquela hora, aquela mulher tomou aquela decisão e foi em busca de Jesus e atravessou aquela multidão. Oh, aleluia! E tocou na orla de Jesus. Louvado seja Deus. Ela queria tocá-lo. Aleluia, porque esse era o alvo daquela mulher, era tocar Jesus. Era tão somente tocar Jesus. Ela não teve oportunidade de tocar como eu estou tocando na minha mão, mas ela teve oportunidade. Aleluia, mesmo que se arrastando, mas tocou só na hora. Sabe por quê, queridos? Porque o que pertence ao Senhor é santo. E a orla de Jesus era santa. Quando aquela mulher tocou, não tinha como Jesus não sentir que saísse poder dele. Porque quando nós o tocamos em espírito e em verdade, porque ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão a ele assim, no espírito, na verdade, aquela mulher ia de coração contrito e quebrantado, tendo a certeza de que se tão somente ela tocasse, ela seria curada. E isso traz para nós uma alegria imensa, porque nós observamos nos dias de hoje e nós podemos dizer que nós muitas vezes passamos por um momento que aquela mulher passou. Aquela mulher enfrentou uma ida cheia de dores, cheias de amargura na alma, no espírito, na mente, no corpo, mas aquela mulher não deixou de ir. Assim somos nós. Muitas vezes, quando entramos na presença, cheios de aflições, cheios de coisas para resolver, recebendo diagnóstico que nós não gostaríamos de receber, passando por dificuldade que nós não gostaríamos de passar, mas a gente vai em busca do alvo, porque o nosso alvo é Jesus, o nosso alvo é tocar as vestes, o nosso alvo é fazer com que a nossa oração suba como cheiro suave às suas narinas, o nosso alvo é estarmos em busca, é de buscar aquele que pode fazer tudo em todos. Aleluia. E assim aquela mulher foi. Perdemos muito tempo. A gente perde muito tempo com coisinha, com picuinha, com besteirinha, em vez de nós buscarmos. Aquela mulher ela não prestou atenção naquela multidão. O que eu acho lindo nessa história é que aquela mulher ela não pôde se ater, porque talvez se fosse eu, tivesse visto uma multidão daquela, porque a Bíblia vai dizer que era quase 30 mil
homens, talvez eu tivesse voltado. Não, não vou não, porque eu não consigo. Não, não tem como eu entrar nessa multidão. Não tem como eu chegar junto, porque a multidão vai comprimir, a multidão vai me afastar, a multidão vai me empurrar, porque ninguém quer encostar em mim, eu estou leprosa, eu estou doente. Aleluia. Mas aquela mulher não desistiu, aquela mulher tem um fogo, aquela mulher tem um alvo, aquela mulher perseverou naquele momento, aquela mulher mostra para nós, nos dias de hoje, que não há impossibilidade de tocar em Jesus. É os homens? Não, eles não podem nos impedir. É a circunstância? Ele não pode nos impedir. É as aflições? Elas não podem nos impedir de buscar aquele que pode fazer por mim e por você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nada pode nos impedir de chegar perto de Jesus, porque é através desse chegar em Jesus que ele vai fazer aquilo que ele tem por fazer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando eu olho e encontro essa mulher se arrastando, buscando, tocando, e eu fico pensando, porque a palavra diz que é quando uma mulher se encontrava nesse estado, tudo que ela tocasse ficaria impuro. Então eu fico pensando naquela mulher na sua totalidade de ser humano, e Jesus também naquele momento, aquela mulher não quis expor a Jesus, porque ela poderia ter se rasgado, ter gritado, como aquele homem gritou para Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas aquela mulher estava impura e naquele momento ela não queria fazer isso. E eu fico pensando como é que alguém pode imaginar que um ser humano como eu e tu pode fazer um santo, o santo dos santos ficar impuro. É ele que nos purifica, é ele que nos santifica, é ele que nos leva, nos impulsiona em busca do nosso milagre. E é por isso que nós conseguimos, porque não é na nossa força, não é no nosso braço, é na força de Jesus, é no poder de Jesus, é Ele quem nos conduz a que possamos conseguir a vivenciar o nosso milagre. Mas para isso nós precisamos nos posicionar. Ó, queridos, tem tantas situações que quando nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro, nós não vemos saída. Nós buscamos alguns, nós vamos a algumas portas se fecham, alguns trancam a cara para nós, alguns dizem que não podem, alguns até nem querem. Oh, aleluia. Mas eu aprendi uma coisa, sabe, durante essa minha caminhada, que muitas das vezes não é porque o outro não quer, não é porque o outro não pode, é porque é negócio entre eu e Deus, é negócio entre tu e Deus, é intimidade entre nós e Ele, é busca que de nós para com Ele. E muitas vezes Deus só libera quando Ele vê que nós vamos nessa busca. Porque é muito fácil eu estar aqui assim: ah, irmão, ora por mim, ah, irmão, peleja por mim, ah, irmão, faz uma vigília, faz aí um sacrifício por mim, onde Deus, Ele quer ver eu e você, aonde o Senhor, Ele precisa não, porque Ele já conhece tudo, mas ele quer ver a nossa atitude de fé. Aleluia. E quando eu olho, louvado seja o nome do Senhor, para toda essa questão, para toda essa história, eu vejo sair, sabe, Galber? Olhando para todo esse contexto, muitos não querem mais pagar preço de oração, de jejum, de clamor, de madrugada, de busca, de perseverança. Aí eu lembro muito das pregações de Rosilene, uma das vezes, onde ela disse que às vezes as pessoas pensam que a gente cai de paraquedas, né? Não sabe da história, não sabe do contexto, vê a ministração, vê isso, vê aquilo, vê Deus consagrando, vê Deus fazendo isso. Ah, mas fulano chegou agora, ah, mas fulano isso, fulano. Ei, queridos, temos uma história, temos uma história de busca, de perseverança, de choro, de aflição, mas nós não nos atentamos para o que tem se levantado para nos impedir. Nós estamos aqui, não é porque nós nos achamos que somos, não, porque quem é Ele. Mas nós temos a certeza, convicta, certeza de que Ele se levantará, oh, glória, de que se nós nos posicionarmos, Ele sim vai fazer um mover extraordinário sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E de lá, aquela mulher saiu com a cura completa. E eu fico imaginando Jesus quando olha aquele olhar de misericórdia, aquele olhar para aquela mulher e diz: quem me tocou?
Porque quando alguém pergunta algo para nós, a gente até se constrange em responder. A gente até fica sem palavras para dizer a verdade. Mas quando o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores, o médico por excelência pergunta: o que foi, filha? O que foi, filho? O que estará acontecendo, filho? O que estará acontecendo, filha? E diz a palavra que aquela mulher voltou-se para Jesus e contou tudo o que lhe havia acontecido. Oh, aleluia! Isso é muito lindo de ver. Saber que Jesus se importa com a mim, com a tua história. Saber que Jesus, ele tem interesse pela mim, pela tua aflição. Ver que Jesus se compadece do meio do teu clamor. Que coisa linda, queridos. É saber que ele, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, pergunta para mim e para você. Porque quando ele se volta para aquela mulher e ele pergunta o que aconteceu, porque dele saiu virtude. E a palavra vai dizer que a mulher, sabendo o que havia acontecido, ela se lançou, ela se atirou, ela se deitou perante ao Senhor, nos pés de Jesus, tremendo e temendo de medo, porque é desse jeito. É no temor e no tremor que nós vamos até a sua presença. E ali a palavra vai dizer que ela contou tudo, tudo que lhe havia acontecido. Aleluia. E ele responde para ela: minha filha, você sarou porque você teve fé. Olha aí a fé entrando em ação de novo. Olha aí a fé, que através dela, louvado seja o nome do Senhor, que nós conseguimos realizar os nossos milagres. A fé na pessoa certa, a fé no Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Ele sim pode realizar os milagres. E ele ainda diz mais: vá em paz, você está livre desse sofrimento. Nessa minha versão diz que você está livre desse sofrimento, mas em outras a gente vai perceber que ele diz: você está livre desse mal. Ou seja, tem libertação de todo mal sobre a mim, sobre a tua vida. Porque Jesus chegou não somente, mas porque nós contamos toda a história para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E dizemos: Senhor, me liberta. Senhor, eu quero estar sarada. Eu quero estar pura, Senhor. Eu quero estar sã, Senhor, para dar continuidade àquilo que o Senhor colocou sobre as minhas mãos para que eu possa fazer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Até nesse momento, ela agiu com uma mulher de sabedoria. Lembra a mulher de Provérbio, no 14, onde ele diz que a mulher sábia edifica a casa. Aquela mulher, quando a gente olha para ela, a gente vê nela uma sabedoria que a própria edificou através de Cristo Jesus, porque ela foi ao encontro dele, sim, porque ela ouviu falar, sim, mas ela teve sabedoria de não expor Jesus, como se Jesus fosse exposto. Eu já ouvi falar de uma certa irmã dizendo assim: mas irmã, por que você não falou? Você não defendeu Jesus? Jesus precisava ser defendido por você, querido. Jesus não precisa de defesa, não. Ele é o próprio advogado. É nós que necessitamos da defesa dele. É nós que necessitamos da advocacia dele. É nós que necessitamos do agir dele. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui tão somente aquela mulher, ela pôde sentir o toque de Jesus. Ela tocou, mas quem sentiu o toque também foi ela, porque a palavra vai dizer que no mesmo instante, aquilo que estava acontecendo sobre aquela mulher parou. No mesmo instante, aquela mulher foi sarada. No mesmo instante, aquela mulher foi tocada. E não houve mais assolação dessa enfermidade sobre aquela mulher. Pelo contrário, houve cura. Aleluia. Houve sara. Aquela mulher ficou sarada. Louvado seja o nome do Senhor. Uma época de religiosos que os fariseus doutores da lei andavam com pedras escondidas para matar aqueles que desobedecessem às ordens. Ou seja, viviam debaixo da lei. Era mulher, aleluia. Mas Deus, quando entra na nossa história, na minha história, na tua história, Deus entra para quebrar protocolo. Deus entra para fazer coisas extraordinárias na minha e na tua vida, para que tão somente o testemunho seja para a glória, para a honra e para o louvor daquele que chamou eu e você.
A mulher está sendo colocada, aqui neste caso, como uma mulher do fluxo. A mulher nem nome tinha, era apenas denominada, ela é apenas constatada como a mulher do fluxo de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela teve uma atitude. Aleluia. Ela se posicionou e foi em busca daquele que tinha o seu milagre. Então, a ministração, a palavra de hoje é essa para o nosso coração. Que nós nos levantemos, que nós nos posicionemos, que nós busquemos, que nós, mesmo que estejamos de joelhos, rastejando, mas que seja em busca daquele que pode sarar, que pode curar, que pode levantar, que pode libertar, que pode fazer todas as coisas, porque o poder e a autoridade está com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E esta mensagem que eu quero trazer para nós essa noite, em nome de Jesus.